Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começamos mais um encontro especialíssimo de língua portuguesa. O tema hoje é pontuação e, não há dúvida, o protagonismo é dela, a vírgula. Então, nós vamos discutir aqui pontos cruciais e, principalmente, enxergar isso na prática. Primeira lição óbvia é não crer na lição mística de que a vírgula é gerada em razão da pausa. Ah, professor, vou dar uma pausa, vou colocar uma vírgula. Esse é um raciocínio errôneo, né? Na hora em que lemos a vírgula, né, ela pode sim manifestar uma pausa, a depender de quem está lendo, mas em regra, né, ter uma vírgula pressupõe que numa leitura em voz alta haja uma suspensão curta da leitura, né? A gente até coloca uma grade, né? Uma gradação em relação a vírgula, ponto e ponto final, como se fossem pausas distintas num crescente. Mas isso é lá no consumo, na hora da leitura, porque na hora da produção não é a pausa que regula o uso da vírgula. E essa lição, né, que eu diria assim, bastante barata, uma lição quase de graça, né? Porque cada um respira do jeito que quiser, cada um dá pausa onde quiser, e aí fica gostoso. Não precisa parar para pensar, né? Tem que parar, respirar e colocar vírgula. Então é aquilo que seria, né, uma lição, né, extremamente subjetiva, simplória, e é óbvio que isso vai contra o ato comunicacional, que é um ato, antes de mais nada, um ato de convenção. O que é regra para mim teria que ser regra para você. E se cada um colocar vírgula onde quiser, quebra-se então, né? Quebra-se então a convenção. E isso não teria como ser cobrado numa prova, é óbvio. Então a gente tem que abolir. A pausa não gera vírgula e cada vez que você colocar vírgula em razão da pausa, você até às vezes acerta, mas não por causa da pausa, mas por coincidência a outras regras. A chance então de você usar a vírgula em razão da pausa, né, a chance de você cometer uma falha é total. E o que é pior, né, distante das regras, distante das razões que nos leva realmente ao uso da vírgula. Vamos lá? Vamos iniciar então a lição de hoje, que é a pontuação, mas não tenho dúvida que o grande protagonismo aí é a vírgula. A vírgula aparece por quê? Porque há um conjunto de regras que um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, nunca vão conseguir trazer, né? Então, a vírgula assume tudo isso porque ela tem uma múltipla atividade ao ser usada. Diferente, por exemplo, né, de um ponto final, que você tem uma situação, né, e essa situação então não permite que a banca produza induzimentos a erro, né? Então a vírgula ela assume o protagonismo exatamente pela coleção de fatos que aprender a usar a vírgula exigirá de cada um, né? Então não é uma lição, é um conjunto de informações. Vamos lá. Primeiro, pense que nós vamos falar de sujeito, falar de verbo e complemento, falar de conectivo. Então, é a hora em que eu cito para o aluno que a lição da pontuação, a lição da vírgula, ela deve ser uma lição, né, que ocorra no final. Né? Uma lição, então, que ela se atrasa por razão muito óbvia, que é você ter estudado concordância, regência, ter estudado pronome relativo, ter estudado conjunção. Então, é uma lição que ela se dá, vamos dizer assim, né, aos 45 do segundo tempo. Você tem que ter um bom estudo gramatical para agora enxergar o conjunto que a vírgula traz, ok? Quando esse conjunto nos falta, você tem então essas informações genéricas, né? Quando construímos, palavra após palavra, termo se vinculando a termo, oração se vinculando a oração, nós vamos ter então a propriedade de uma coisa relacionada à outra de forma lógica, produzindo então um vínculo lógico, uma relação lógica, e há elementos que estão fora do lugar natural. Elementos que têm uma natureza acidental, como é um aposto, por exemplo. Né? O aposto ele tem uma natureza acidental. O vocativo ele, né, 100% completamente acidental. O vocativo ele não se vincula a nada dentro do sujeito, a nada dentro do predicado.
é um termo desvinculado de tudo. Então ele cria uma situação acidental o tempo todo, né? Quando nós pegamos um termo e antecipamos, intercalamos, é lógico que ele deixa de estar no seu lugar lógico, natural. Então nós temos uma ordem chamada direta e temos a opção também de inverter. É muito comum no português você inverter a ordem natural dos termos, né? Qual seria essa ordem natural? Sujeito e verbo, a ordem mais importante e é a primeira que nós devemos estar sempre atentos, né? Então, sujeito e verbo e, por consequência, verbo e complemento. É o trio, esse é o trio, né, que vigora na montagem da oração, estando na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. É uma relação lógica, é uma vinculação lógica, não cabe vírgula. Aquilo que está no seu lugar, aquilo que tem vínculo lógico, não há razão para colocar vírgula. A vírgula vem, então, por princípio, para aquilo que está fora do lugar, para aquilo que tem natureza acidental, né, como vocativo e aposto. A vírgula começa a surgir para combater, entre aspas, exatamente essas relações que ocorrem por deslocamentos ou por estar ali um termo, né, como vocativo ou aposto, de natureza completamente acidental. É como se não tivesse um lugar específico, né? Então comece a perceber que nós estamos diante de uma nomenclatura, né, vínculos lógicos, relações acidentais, que nos ajuda a perceber a razão da vírgula ou até a proibição da vírgula. Mas o ideal é você ir lá no vínculo lógico e dizer sujeito e verbo. Por isso que eu não posso usar vírgula. Ó, ali tem o verbo e o complemento. Ali tem o conectivo e a oração que ele está introduzindo. Está tudo em ordem direta. Por isso que não há razão de colocar vírgula. Agora eu pego, por exemplo, um adjunto adverbial e antecipo. Aí ele se torna, então, um elemento acidental. Né? Um elemento acidental porque ele está fora da ordem, fora do lugar natural. É aí que a gente percebe a razão da vírgula. A razão da vírgula. Tá bem? Vejam que nós temos, então, termos ou orações, por isso que eu uso a palavra segmentos, né? Ou seja, são cortes que nós damos, sejam termos, sejam orações, que podem estar em ordem direta ou em ordem inversa. E a partir daí nasce o raciocínio da pontuação. Então, por exemplo, o furacão Michael chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km. Michael, o segundo furacão da temporada, chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km. É nessa exata hora, gente, que eu tenho que entender que se eu tomar pausa como referência, toda a frase está correta. Pausa, cada um dá onde quiser. Né? A sua respiração, como eu disse, sua respiração. Pode dar pausa onde você quiser. Né? Tanto que se você for ler em voz alta qualquer uma dessas construções, você pode ir parando palavra por palavra. Ah, professor, está muito grande. Para, descansa, não vai, né, deixar de oxigenar o cérebro por causa disso. Então, percebendo como é contraditório imaginar que a pausa seja a razão da vírgula? Porque daí cada um coloca onde quiser, seria uma atitude subjetiva, não teria como cobrar em prova. E se cai na prova, não é dessa maneira, tá bem? Professor, eu não encontrei o erro, então vejam que na primeira construção, por exemplo, você tem ali, ó, furacão Michael, chegou, sujeito e verbo. Então aquela vírgula após Michael, você tem que olhar e dizer, ela está errada, porque separa o sujeito e o verbo. Então eu começo a nomear o erro. O erro começa a ter nome completo, endereço, CPF. Aquela vírgula após Michael, ela está errada. Por quê? Separa uma relação lógica. Separa sujeito e verbo. Tá bem? Sujeito e verbo, verbo e complemento, tá tudo na ordem direta. Tem lá o advérbio no final da frase, está no seu lugar natural também. Mas vejam que ali a vírgula pode ser usada, né? Como o adjunto adverbial, ele mesmo estando no lugar dele, você pode usar vírgula, ali é uma questão, né, às vezes só de clareza, de tornar as coisas mais evidentes, mas é uma vírgula dispensável. Aquela vírgula após Flórida, ela é dispensável. Olha que legal. Agora, aquela vírgula após Michael, ela está errada. E eu diria assim, errada em qualquer lugar do mundo. É esse tipo de erro que eu preciso encontrar na prova. Ah, professor, e a vírgula após Flórida? A gente pode até discutir. Mas a vírgula após Michael, ela é indiscutível. Ela está errada, acabou.
Agora, o segundo trecho, as vírgulas estão corretas. Por quê? Porque o termo, o segmento, o segundo furacão da temporada, explica o que é o Michael. E aí nós temos, então, o chamado aposto. E todo aposto vem com vírgulas, vem isolado, seja antes do termo referencial, seja após o termo referencial, o aposto ele vem sempre separado do termo a que se vincula, né? Se eu colocasse antes, segundo furacão da temporada, vírgula, Michael chegou. Então poderia pôr antes do Michael, poderia colocar depois, as vírgulas sempre acompanhando. Se eu coloco antes, não dá para usar duas, é óbvio, porque eu estou no início do período. Mas como eu coloco ali no meio, né, vejam que eu coloco uma vírgula antes e outra depois, isolando. A ideia de isolamento é uma ideia perfeita, gente. É uma ideia em que você pode observar ali, né, uma situação de aprisionar aquilo que está fora de ordem. Professor, eu só usaria uma vírgula. Não, tem que isolar. Querer usar apenas uma vírgula ainda é um motivo respiratório que nos conduz a dar uma pausa só e colocar só uma vírgula. O princípio aqui não é respiratório, é de termo que está fora do lugar, termo meramente acidental, como é o aposto, né? E aí o isolamento. É como se você aprisionasse o termo, o segundo furacão da temporada. Por ser um aposto, uma vírgula antes, outra depois, isolando. A palavra exata, isolar, é para informar a quem está lendo que aquilo que tem uma vírgula antes, outra depois, está ali fora da ordem, está ali numa situação acidental, e as vírgulas informam. E aquilo que veio antes, aquilo que veio depois, é o que produz a relação lógica. Então é uma sinalização de leitura, é uma sinalização convencional para que quem escreve e quem leia sigam as mesmas informações. É como se você direcionasse a leitura. Tá bem? Então pegue a primeira vírgula na frase 1 e diga errada, porque separa sujeito e verbo. Pegue as vírgulas na segunda construção e diga vírgulas corretas, porque isolam. Né? As vírgulas aqui, vamos até mudar o verbo aqui, ó, isolam. Isolam o aposto. Tá legal? Beleza, vamos lá então. Vamos começar a perceber como que funcionaria numa frase como essa os sinais de pontuação. Entre 1987 e 1997, a despesa da União com os servidores ativos cresceu 10%. Vejam como eu fui dando pausa, né? Fui respirando durante a leitura, não tem problema nenhum. Você vai de acordo com o seu ritmo, né? Tem gente que tem asma, vai parando de acordo com a necessidade respiratória. Tem atleta que corre, né, 100 metros em 10 segundos, não precisa parar em nada, o pulmão tá bombando, tá legal. Estão notando então que a leitura é livre? Você pode interpretar como quiser, mas na hora de escrever, a primeira vírgula, o que vocês acham? Ah, professor, a primeira vírgula dá a impressão que é algo fora do lugar. E se eu der um nome, melhor ainda, esse nome vai nos gerando um raciocínio. Primeiro olhar é que aquilo está fora de ordem. Então, se está fora de ordem, ele está acidentalmente nesse lugar. Esse não é o lugar em natura dele, né? Aquele lugar que seria o próprio. Ele foi levado até lá. Então, o deslocamento nos traz a ideia, então, de elemento acidental. Está produzindo ali uma relação que não é anormal, é acidental. Está ali, mas ali não é o lugar dele. Se eu conseguir dizer que é um adjunto adverbial de tempo, show de bola. Né? São formas de aproximação. Né? Ah, professor, isso aí é um elemento acidental? Perfeito, eu entendo o raciocínio. Que é acidental porque está ali, mas ali não é o lugar dele. Agora, se eu digo adjunto adverbial de tempo, aí eu vou exatamente naquilo que é a teoria, eu passo a fazer análise sintática, eu realizo o ideal. Né? Eu realizo o ideal. Entre 87 e 97, a despesa da União com servidores ativos cresceu 10%. Professor, eu tive que dar uma pausa após ativos. Pode dar pausa. Se tiver um banquinho, puxa o banquinho, senta. Quer deitar? Deita, relaxa. Né? Pode pegar um sofazinho ali, deita, relaxa. Estão notando que essa necessidade subjetiva de fazer a leitura em viva voz é livre. Fique à vontade para fazer isso. Mas por que eu não posso colocar vírgula após ativos? E aí vem a lógica gramatical dizendo que ali você tem o sujeito e ali você tem o verbo. Entre sujeito e verbo,
não importa a ordem, pode estar sujeito e verbo, verbo e sujeito. Entre eles, numa hierarquia, né, entre eles nunca use vírgula. São os dois termos da oração que têm total abertura, portas abertas. Eles podem ir para onde quiser e entre eles, seja na ordem direta, na ordem inversa, entre eles nunca. É como se numa realeza, numa escala hierárquica, é o imperador e a imperatriz, né? É o rei e a rainha. Nós temos ali sujeito e verbo e entre eles não se usa vírgula. Professor, por que pode colocar na primeira ali? A primeira vírgula estava correta, porque ali eu tenho adjunto adverbial deslocado. Ou seja, né, relação lógica, não posso separar, e aos deslocados eu vou isolando. Né? Como está no começo, eu só usei uma vírgula, mas se eu colocasse entre o sujeito e o verbo, por exemplo, o advérbio, né, de tempo, eu teria que colocar duas vírgulas, uma antes, outra depois. Então vejam que há entre a teoria gramatical e a questão, né, uma coisa que você pode, então, ter um refinamento, ou seja, né, ali é uma relação lógica, porque isso dinamiza o raciocínio. Isso produz, né, o caminho para o domínio teórico. Não é no nascedouro, você não vai para o lado errado. Ah, é pausa. Não, você vai para o caminho reto. O que é o caminho reto? O caminho que conduz à teoria. Perceber que uma oração ela pode estar em ordem direta ou ter termos em ordem deslocada. Né? Pode ter termos antecipados, intercalados. Sempre de olho nos dois principais, sujeito e verbo. Só achar o sujeito e o verbo. Né? Porque a partir daí eu entendo como que a frase está. Sempre imperando uma lei máxima que entre sujeito e verbo e sujeito, eu nunca coloco vírgula. Então veja assim, se tem o verbo e o complemento, nesta ordem, ordem direta. Mas se eu pegar o complemento e colocar antes do sujeito e o verbo, pegar o complemento, um objeto indireto, uma agenda passiva e colocar, né, antes do sujeito, entre o sujeito e o verbo, ele se torna uma coisa acidental. O lugar natural não é antes do sujeito, não é entre o sujeito e o verbo. Nós deslocamos para fins retóricos, né? Para fins, né, de sinalizar as informações, produzir destaques, ênfase, isso é normal. O deslocamento não é crime. Né? O problema é o controle que devemos ter em relação ao uso ou não da vírgula. Tá bem? Então, pronto. Nós temos um primeiro raciocínio que é relação lógica e elementos acidentais. Eu preciso, né, ficar atento a isso. O próximo passo é dar nome aos bois. Né? Então, a hora que faltar os nomes aos bois, use essa noção genérica. Relação lógica, né, e elemento acidental. A gente começa a perceber que dentro de uma oração há duas possibilidades. Ordem direta, ordem inversa. Tá bom? Vamos lá. Vamos perceber isso em forma de questão. Aliás, essa questão sinaliza a necessidade da teoria. Ah, professor, dá para tocar? Não. Você tem que começar nessa terminologia mais genérica e observar que na prova a vírgula pode servir de desculpa para questões teóricas, como é o caso aí. Franklin, quero que você escreva um poema sobre mim, no estilo de Paulo Leminski. Então, Franklin ali, você está chamando o robô, está invocando o robô, é o tal do vocativo. Né? O robô responde, o que é um poema? Franklin, o robô dotado de burrice artificial. Então vejam que o Franklin, na primeira frase, no diálogo que a pessoa trava com o robô, Franklin é o vocativo, você chama o robô, e na última você tem o Franklin e depois a explicação do que ele é, ou seja, o aposto. E por isso que na prova a alternativa D seria a alternativa correta, né? Então a primeira vírgula é em razão do vocativo e a última vírgula no terceiro quadrinho é em razão do aposto, que é a explicação do que é o flank. Então, pronto, é aí que a gente percebe que são duas modalidades de questões. Uma que pode pedir a razão da vírgula, e daí a banca está de olho na análise sintática, na classificação de termos, né, como vocativo, aposto, como nós acabamos de ver. E há aquela questão em que você vai pegar e assinalar a alternativa correta, em que há, então, a análise de frases observando vírgulas que faltaram
ou foram usadas de maneira desnecessária. Uma vírgula separando o sujeito e o verbo. Então eu tenho que ter essa dupla ação, um domínio teórico crescente, porque pode haver a pergunta de pontuação em busca da análise sintática. E a questão em que eu tenho que observar que aquela vírgula está errada, porque separou uma relação lógica, aquela vírgula está errada, porque eram para ir duas vírgulas, só se usou uma, ou a vírgula está errada por omissão. Ali eu deveria usar duas vírgulas, não foram usadas nenhuma. Deveria ter uma vírgula, não foi usada nenhuma. A omissão também é ato, às vezes, que produz o erro. Então, pode estar errada uma separação lógica, pode estar incompleta pode estar incompleto o isolamento, ou, por fim, total falta de vírgula quando a regra impõe o uso. Então vamos observar essa caminhada entre a teoria e a prática, entre a teoria e a prática. Olhem lá. Assinale a alternativa em que a pontuação foi empregada para separar a oração subordinada adverbial. Então qual que é o pressuposto, gente? Que você tenha estudado antes o que é sujeito, o que é verbo, o que é objeto, o que é agenda passiva, o que é um pronome relativo, o que é uma conjunção que introduz. Sacaram por que a vírgula tem que ser a lição terminal? Ela é uma lição tardia e não jovem, Não é no começo, é no fim que se estuda exatamente por causa disso. Você devia ter estudado, por exemplo, conjunção, ter aprendido que com as conjunções você classifica boa parte das orações, e entre essas orações há as adverbiais, que só de bater o olho você vai perceber que na letra C, se juntarmos ao pacote o iTunes e o Netflix, então esse se juntarmos é a oração condicional. Então aqui é muito mais uma questão de teoria, de classificação, do que uma questão de pontuação. Então, primeiro plano é objetivar, chegar o máximo possível dentro da teoria. É um crescimento de informações. Por quê? Porque a vírgula ela vai sendo usada em razão da classificação. O aposto, por causa do aposto usei a vírgula. O vocativo, por causa do vocativo eu estou usando a vírgula. Então não dá para separar a vírgula das lições gramaticais. Então pode ser uma pergunta teórica, como essa número 1 e número 2. Assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas segue o princípio adotado na passagem. É só então que a voz do dever sucede ao impulso físico e o direito ao apetite. Então percebam, num primeiro olhar parece uma construção bastante estranha, mas não, essa é uma construção muito recorrente, é muito comum, tem que aprender a ler o que está acontecendo aí. E só então que a voz do dever sucede ao impulso físico. E o direito, então essa vírgula do E, ela é uma vírgula que sinaliza alguma coisa, e o direito sucede ao apetite. É a hora que a razão precede ao lado do impulso. A voz do dever sucede ao impulso físico. O direito sucede ao apetite. Bacana? Então, vejam que a vírgula antes do E há uma teoria para isso. O E liga duas orações, com sujeitos distintos. A voz do dever é o primeiro sujeito, o direito é o segundo sujeito. Essa vírgula antes do E está perfeita, é a vírgula em que o E liga duas orações com sujeitos diferentes. E a vírgula após direito, olha que loucura, gente. A vírgula após direito é aquela vírgula que se usa para indicar a omissão do verbo. Sucede na primeira oração, sucede na segunda oração, elas estão em paralelo, tem uma relação de uma para outra, então na segunda aparição eu omito o verbo e coloco a vírgula sinalizando essa omissão. Legal, né? Então vejam que a primeira vírgula tem uma razão de ser, a segunda vírgula tem uma outra razão de ser. E aí entra uma leitura gramatical para dar conta disso daí, tá bom? Então por isso que você vai encontrar exatamente na letra D a mesma construção, A União repassa os recursos ao município e este repassa
aos projetos sociais, né? E este repassa aos projetos sociais. O e liga duas orações com sujeitos diferentes e ali depois do este subentende-se repassa e este repassa aos projetos sociais. É a vírgula indicando a omissão do verbo. Na prova, até por comparação você chegaria a essa dedução, mas aqui nós estamos procurando a razão. Em vez de usar as comparações, ou seja, ficar naquilo que nós chamaríamos de intuição linguística, né? Ah, estou olhando e comparando. Você sabe a razão. Então, a hora que você está colocando vírgula e a vírgula se justifica, aí é lógico que é uma lição eficaz, é uma lição duradoura, é uma lição que se adapta a novas questões que virão. Isso é muito, muito importante. Com base nisso, gente, você tem que perceber que, em regra, né, toda oração tem sujeito e predicado, e sujeito e predicado cria uma ordem lógica que não se separa com vírgula jamais. Dentro dessa relação sujeito-predicado, nós podemos ter um sujeito com um verbo com o seu complemento, e estando nessa ordem, eu tenho que entender que a vírgula aí é completamente proibida. Essa primeira relação, sujeito e verbo, além de ser a mais importante, é a que mais cai na prova com falha. Então eu diria para vocês, questão de vírgula na prova, assinale a alternativa com a pontuação correta. Opa, saia escaneando as alternativas em busca de uma vírgula errada entre sujeito e verbo, entre sujeito e verbo. Vejam que interessante essa questão. Ó. Assinale a alternativa cuja frase está pontuada conforme a norma padrão da língua no tocante ao emprego da vírgula. Quando ele compra pães frescos, sente-se muito contente. Mesmo que os filhos não estejam em casa, ele leva pães para todos. A mulher de Fabrício gosta quando ele traz pães quentes. Muitas padarias vendem pães amanhecidos e murchos. O pão integral não é apreciado por muitas pessoas. Lendo, tudo é bonito, né, gente? Você percebe? Vai dando uma pausa aqui na vírgula lá tal, mas eu bato o olho, gente, eu vejo erros como esse, ó. Tá bem? Mesmo que é uma conjunção, espero que você esteja se encaminhando para isto, bater o olho e falar, ó, mesmo que é uma conjunção concessiva, abre, portanto, uma oração subordinada adverbial concessiva. Tanto que ao terminar essa oração subordinada adverbial antecipada, ó a vírgula pós-casa. Mas quando eu estou usando uma conjunção, e essa conjunção, mesmo que está ligada diretamente à oração que ele introduz, eu não posso colocar aquela vírgula após o que. Esse mesmo que introduz uma oração. E está tudo em ordem direta. Então eu não posso quebrar, romper essa relação lógica. Se eu tenho um conectivo, eu vou ter uma oração. Se eu tenho uma conjunção, eu vou ter uma oração. É causa e consequência. Ah, eu coloquei um que, você vai ter que abrir uma oração. É de praxe, é de lógica, né, do português. Então vejam como essa vírgula após o que, ela está erradíssima, né? Depois, ó, muito fácil, né? Muito fácil depois que eu me acostumo, ok? Eu olho para o sujeito, verbo e a vírgula separando sujeito e verbo. É a falha mais recorrente. É a falha mais recorrente. Então na prova, você deveria ficar entre a ou a C. A e a C, tá legal? Quando ele compra pães frescos, sente-se muito contente. A mulher de Fabrício gosta quando ele traz pães quentes. Vejam que essa frase, gente, da letra C, ela não está errada. Essa vírgula aqui, não podemos no português dizê-la errada. É que nós não usamos. Então vejam como a banca aí, ela estendeu o não uso ao erro. Né? Vejam que está tudo na ordem direta, mas essa oração temporal, posposta na oração, a oração principal, está tudo então na ordem direta. Oração principal, oração adverbial temporal, está tudo legalzinha, né? Mas ali a vírgula, ela não é errada. Né? Quando nós usamos orações adverbiais após a oração principal, você pode ou não usar a vírgula. É um uso facultativo, apesar de na prática não usarmos. Na prática é algo que não fazemos. Então, vejam como às vezes a gente tem que considerar o excesso da banca. Porque a letra A, gente, a letra A não tem o que falar. A letra A, ela está impecável, por quê?
A oração subordinada foi antecipada, a oração principal, aqui a vírgula é obrigatória. Então, essa vírgula após frescos, ela é inegociável, ela não permite, vou pensar se eu vou usar. Não, ela tem o tom da obrigação. Então, vejam como a vírgula da letra C, em comparando com a vírgula da letra A, você tem que casar com a letra A. Na prova, no dia, você casa com a letra A. E depois, qualquer prejuízo que tenha, você corre atrás. Mas a letra A, ela é inquestionável. A letra C, ela é discutível. O raciocínio da banca é um raciocínio questionável. Tá bom? Então, número 4, letra A, é a alternativa correta. Na número 5, a pontuação está de acordo com a norma padrão em o fantasma que era antiquado. Então, eu tenho aqui uma oração, que era antiquado. O fantasma que era antiquado começou a fumar para disfarçar os suspiros. Os outros fantasmas, não. O fantasma, certa noite, entrou no quarto de Lourdinha, descobriu-a irresistível e passou a suspirar por ela. Lourdinha era uma moça para casar. O fantasma, no entanto, via-se impossibilitado para realizar aquilo. Lourdinha, que inspira amor à primeira vista, superou com o fantasma a simples contemplação olhativa. Muitos, felizmente, ignoram que Lourdinha é uma moça irresistível e essa constatação não é só para mim. Então você pode colocar numa escala vírgulas discutíveis, vírgulas que merecem uma, duas, três análises, mas tem aquela vírgula que é a vírgula erradíssima. Nós temos que ir atrás da vírgula erradíssima, aquela que é errada 100%. Não tem advogado que consiga tirá-la da condenação. É aquele momento em que você sabe que a vírgula está completamente errada. Então, vamos lá. Vamos pegar cada uma para observar. Por que essa vírgula letra A está errada? O fantasma que era antiquado, então que era antiquado, o qual era antiquado, esse que ou qual pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Na oração subordinada adjetiva, se você isola com vírgulas, produz a adjetiva explicativa. Se você deixa de usar as vírgulas, você produz a adjetiva restritiva, o que produz, por causa da vírgula ou da ausência da vírgula, alteração de sentido. São sentidos diferentes. Mas o problema aí é diferente. O problema é o uso de uma vírgula só. A regra diz, se eu cercar, isolar, colocar uma antes, outra depois, eu produzo a adjetiva explicativa. Se eu não usar vírgulas, eu produzo a adjetiva restritiva. Não tem previsão teórica para usar uma vírgula só. Professor, e se eu usar uma vírgula só? Está fora da previsão teórica. Ou era o isolamento, ou a ausência total de vírgulas. Por isso, uma pontuação, então, erradíssima, né? O fantasma, que era antiquado, ou isola ou não, começou a fumar para disfarçar os suspiros. Os outros fantasmas, não. Essa vírgula após fantasmas também está errada, porque aí não cabe a omissão do verbo, né? Começou a fumar para disfarçar os outros fantasmas, não. Né? Então, esse não cabe vírgula, porque senão viria antes do verbo. Então, essa vírgula antes do não tem lógica, não tem teoria que sustente, né? Quando a gente coloca a vírgula para indicar a omissão do verbo, vejam que teria que ser depois do não. O que não caberia jamais nesta frase. Jamais. Professor, por causa de ênfase. Então, meu querido, você vai ter que usar o recurso do teatro, abrir parênteses e falar, coloque pausa. Uma pausa emocionada após fantasmas. Porque a vírgula não tem lógica para usar aí. Né? E os outros fantasmas não, sem a vírgula, ok? Na letra B, encontramos a alternativa correta porque temos, primeiro, certa noite, que é uma adjunta adverbial de tempo, está entre o sujeito e o verbo e corretamente entre vírgulas. Veja o que é o isolamento, né? Uma vírgula antes e outra depois. Após Lourdinha, temos a oração coordenada assindética, e quando temos orações coordenadas assindética, comi arroz, tomei um suco, né? Cumprimentei fulano. Quando você tem orações uma coordenada a outra sem conectivo, aí não tem negociação, a vírgula é obrigatória, tá bom? Na prova, a letra B era a alternativa correta. Letra C, Lourdinha era. Olha o erro aí, gente, sujeito e verbo. Olha que delícia, né?
ok? O resto está tudo perfeito, excelente uso do ponto e vírgula, no entanto deslocado com vírgulas obrigatórias. O problema é essa vírgula que tem que ser, gente, igual conjuntivite. Tem que bater o olho e ardência no olho, né? Você fala assim, nossa, vírgula errada, e o olho tem que lacrimejar, que esse é o erro primordial, a vírgula entre o sujeito e o verbo. Na letra D, Lurdinha superou. Essa é a relação lógica. Lurdinha superou. Né? Então, Lurdinha, que a qual, inspira amor à primeira vista, sacar a oração adjetiva, vírgula antes, vírgula depois. Perfeito. O vínculo lógico está ali, ó. Lurdinha superou. E no meio a oração entre vírgulas, perfeitíssima. Só que quem supera, gente, supera algo. Então, Lurdinha superou a simples contemplação olhativa. Superou é um VTD, verbo transitivo direto. A simples contemplação olhativa é o objeto direto. Então, qual que é a relação lógica? Lurdinha superou. É a primeira relação lógica. Qual que é a segunda relação lógica? Superou a simples contemplação olhativa. Verbo e complemento. No meio, temos um adjunto adverbial, né? Com ou fantasma. E daí, ou duas ou nenhuma. Essa vírgula órfã, perdida e caída, abandonada e esquecida, é que não pode existir. Se eu tirasse a vírgula após fantasma, tudo correto. Se eu colocasse após fantasma e após superou, tudo correto. Seria o isolamento desse termo. Mas uma vírgula é uma falha de construção, né? E por fim, questão 5, letra E, muitos, felizmente poderia estar entre vírgulas, mas sem vírgulas também correto, né? Muitos, felizmente, ignoram, e quem ignora, ignora algo. Esse que vai abrir uma oração que funciona como objeto direto do ignorar. E entre o verbo e a oração que a complementa, entre o verbo e a oração que o complementa, eu não posso colocar vírgula. Ah, professor, somente a pausa é que nos conduz a esse errôneo uso da vírgula. Professor, eu coloquei... A única justificativa seria a pausa. E é exatamente isso que produz a falha. Então, por que eu não posso colocar vírgula? Porque ignoram, vincula-se ao seu complemento oracional. Que Lurdinha é uma moça irresistível, é uma oração que complementa e ignoram. Então, é uma oração denominada subordinada, substantiva, objetiva direta. Entre o verbo e a oração que o complementa, não se usa a vírgula. Há ali uma relação lógica, está tudo na ordem direta, não podemos jamais colocar aquela vírgula. Então, na prova, não tenho dúvida, número 5, letra B, era a alternativa. Tá legal? Então vejam que as questões até nos ensinam, né, o que deve e o que não se deve fazer. Você deve perceber de cara que nós temos, então, né, a teoria, que ela pode ser abordada em razão da vírgula. Assinale a alternativa em que encontramos uma oração adverbial, né, um aposto, um vocativo, ok? Ou a questão simples e direta sobre certo e errado em razão ao uso da vírgula, né? Então, são duas modalidades de questões que você deve, então, praticar, né? Perceber que pela prática você revisa a análise sintática, né? Então você tem ali na questão da vírgula uma lição muito importante, porque demonstra a nossa visão de mundo, ou melhor, visão gramatical. Quando abolimos a vírgula em razão da pausa, é um sinal de um salto de qualidade na nossa aprendizagem, né? Pensar que quase todo brasileiro, né, vem para uma aula de português com essa mentalidade. A pausa produz a vírgula. Não! O que produz a vírgula são razões diferentes, como nós vimos, né? Até as proibições ou as obrigações de uso têm uma lógica diferente, que é a questão das funções e a ordem que dispõem os termos e orações na construção. A ordem é mais importante. É claro que você tem a oração adjetiva que traz uma lição particular, né? A oração adjetiva é aquela que é introduzida pelos pronomes relativos. Essa é uma lição particular, né? A vírgula para indicar a omissão do verbo é uma lição particular, mas tirando essas situações típicas, a vírgula em geral está relacionada à ordem da construção. Ordem direta, ordem inversa. Essa nova mentalidade tende a nos aproximar da teoria, né,
tendem a nos aproximar da razão que está lá na prova, para se usar ou não se usar a vírgula. Tá bom? Obrigado pela companhia. Qualquer dúvida que tenham, escrevam aqui embaixo e assim seguimos com as nossas aulas de língua portuguesa por escrito. Qualquer dúvida de frase, de questão, cite aqui embaixo. Eu sempre volto para acompanhar, né, os comentários de vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até lá!